Quando alguém fala em atriz lendária, um nome surge quase que automaticamente na cabeça de qualquer cinéfilo ao redor do mundo: Meryl Streep. Com uma carreira que atravessa décadas, ela não apenas sobreviveu às mudanças de Hollywood, mas as dominou de um jeito que poucos conseguiram. A biografia Meryl Streep é, antes de tudo, uma história sobre recusa em desistir. Mas o que é que faz uma mulher se tornar a maior atriz de todos os tempos? Seriam os 3 Oscars? Os papéis inesquecíveis? Ou talvez a capacidade de se transformar completamente a cada novo filme? A carreira Meryl Streep levanta perguntas que vão muito além do tapete vermelho, e as respostas surpreendem até quem pensa que já sabe tudo sobre ela. A história inspiradora dessa mulher é cheia de altos e baixos que o público raramente conhece de verdade. Por trás dos aplausos, existiram crises, dúvidas e momentos em que a própria Meryl questionou se ainda tinha espaço no cinema. E é exatamente aí que a jornada dela se torna não só fascinante, mas também profundamente humana. Se você acha que a vida de uma estrela de Hollywood é sempre cheia de glamour e sucessos consecutivos, a história de Meryl Streep nos anos 90 vai te fazer pensar 2 vezes. Depois de uma década de 80 absolutamente dominante, com Oscars e aclamação mundial, ela entrou nos anos 90 enfrentando algo que nenhum artista quer admitir: o público tinha esfriado. Os filmes não emplacavam mais do mesmo jeito, e a crítica começou a questionar se ela ainda era relevante. Um dos exemplos mais claros desse momento foi Defending Your Life, de 1991, uma comédia filosófica que até tinha seu charme, mas que passou longe de ser o tipo de obra que coloca uma atriz de volta no centro das conversas. O filme rendeu poucos elogios e praticamente nenhuma indicação relevante. Para quem estava acostumada a figurar entre as favoritas da temporada, esse silêncio era ensurdecedor. O que muita gente não sabe é que esse período de sombra foi também um momento de profunda reflexão para ela. A carreira Meryl Streep não entrou em colapso por falta de talento, mas por uma combinação de escolhas de papéis e um mercado que, naquela época, tinha pouco espaço para mulheres acima dos 40 anos em posições de destaque. Era uma realidade cruel, mas real. E foi justamente nesse cenário difícil que algo começou a se mover por baixo dos panos. Meryl não ficou parada esperando o telefone tocar com o papel perfeito. Ela começou a olhar para direções que nunca tinha explorado com tanta coragem, arriscando em territórios novos que logo mostrariam ao mundo que a atriz lendária estava longe, muito longe, de ter dito sua última palavra. Imagina você, no auge da sua reputação como uma das atrizes mais sérias e respeitadas do mundo, resolver aparecer numa comédia cheia de efeitos especiais malucos e humor nonsense. Foi exatamente isso que Meryl Streep fez em 1992, e a jogada foi muito mais inteligente do que parecia à primeira vista. Death Becomes Her chegou como uma declaração de que ela não tinha medo de se reinventar, mesmo que isso custasse alguns olhares tortos da crítica mais conservadora. O filme, dirigido por Robert Zemeckis, colocou Meryl numa batalha cômica e absurda ao lado de Goldie Hawn e Bruce Willis, explorando vaidade, rivalidade e imortalidade de um jeito completamente inusitado. E sabe o que foi surpreendente? Ela foi hilária. A carreira Meryl Streep ganhou uma dimensão que poucos esperavam, mostrando que o talento dela não tinha fronteiras de gênero cinematográfico. O público riu, se divertiu e saiu do cinema com uma imagem renovada da atriz. Os efeitos visuais do filme eram ousados para a época e até renderam um Oscar técnico, mas o maior efeito especial ali era a própria Meryl entregando uma performance cheia de timing cômico e presença magnética. Ela provou que o humor também exige técnica, dedicação e coragem, qualidades que ela tinha de sobra. Não era só uma piada, era uma declaração artística. Essa virada cômica abriu portas que talvez nem ela soubesse que existiam. A experiência com Death Becomes Her plantou uma semente que floresceria anos depois em projetos como Mamma Mia, mostrando que a disposição de experimentar nunca é um passo para trás, mas sempre um salto para algo maior. Depois de mostrar que sabia fazer o público gargalhar,
Meryl Streep voltou para o território que sempre foi sua casa, o drama intenso e exigente. Em 1993, ela embarcou em The House of the Spirits, adaptação do aclamado romance de Isabel Allende, ao lado de nomes gigantes como Jeremy Irons e Antônio Bandeiras. Era o tipo de projeto que parecia perfeito no papel, com uma história poderosa e um elenco de respeito que prometia muito. O resultado, porém, foi recebido com frieza pela crítica, que apontou problemas na adaptação e considerou o filme aquém do potencial da obra original. Mesmo assim, um detalhe importante ficou registrado em quase todas as avaliações: a atuação de Meryl foi elogiada de forma consistente. Mesmo num projeto que não decolou como esperado, ela conseguia se destacar e entregar algo que ia além do roteiro. Isso diz muito sobre o que separa uma boa atriz de uma atriz lendária. O que a biografia Meryl Streep ensina nesse momento é algo valioso para qualquer pessoa. Nem todo projeto em que você se dedica vai ser um sucesso retumbante, e tudo bem. O valor do esforço não é medido apenas pelo resultado final, mas pelo que você aprende e pelo quanto você cresce ao longo do processo. Meryl sabia disso, e continuava em frente mesmo quando o vento não soprava a seu favor. Esse período de projetos desafiadores e resultados mistos estava, na verdade, preparando o terreno para algo extraordinário. Cada papel difícil, cada crítica dura e cada experiência menos gloriosa foi acumulando aprendizado e maturidade numa atriz que já era grande, mas que estava prestes a se tornar ainda maior. Se existe um filme que marcou o retorno triunfal de Meryl Streep aos holofotes nos anos 90, esse filme se chama The Bridges of Madison County. Lançado em 1995 e dirigido por Clint Eastwood, que também estrelou ao lado dela, o projeto era uma adaptação do romance best-seller de Robert James Valère e carregava nas costas uma expectativa enorme do público. Era uma história de amor intensa, melancólica e profundamente humana, exatamente o tipo de material que Meryl sabia transformar em algo inesquecível. A personagem Francesca Johnson, uma dona de casa italiana vivendo numa fazenda americana que vive um romance avassalador durante apenas 4 dias, exigiu de Meryl uma entrega emocional absurda. Ela precisou equilibrar desejo, culpa, saudade e resignação numa atuação que parecia menos uma performance e mais uma confissão. A carreira Meryl Streep atingiu um novo patamar com esse papel, e o mundo do cinema parou para prestar atenção novamente naquela mulher que alguns tinham ousado chamar de ultrapassada. O resultado foi uma indicação ao Oscar de melhor atriz, a 10ª da carreira dela, um número que por si só já é uma história inspiradora. A crítica foi unânime em reconhecer que aquela performance estava entre as melhores que ela já havia entregado, e olha que a concorrência interna era bastante alta. O filme foi um sucesso de bilheteria e de coração, daqueles que as pessoas assistem uma vez e ficam pensando por dias. The Bridges of Madison County não foi apenas um retorno artístico, foi uma prova de que talento verdadeiro não tem prazo de validade. Meryl mostrou que uma mulher na casa dos 40 anos podia ser o centro gravitacional de um grande filme romântico, numa época em que Hollywood ainda relutava em aceitar essa verdade. E enquanto o mundo aplaudia a atriz na tela, a vida pessoal dela seguia um caminho igualmente rico e cheio de aprendizados que poucos conhecem de verdade. Por trás de todos os Oscars, das personagens inesquecíveis e dos tapetes vermelhos, existe uma mulher que fez uma escolha que muita gente em Hollywood consideraria impensável: colocar a família em primeiro lugar. Meryl Streep é casada desde 1978 com o escultor Don Gomer, e essa união sólida e discreta sempre funcionou como uma âncora no mundo famoso por destruir relacionamentos. Enquanto colegas de profissão colecionavam divórcios nas páginas dos tabloides, ela construía uma vida doméstica real e duradoura. Juntos, Meryl e Don tiveram 4 filhos, Henry, Mamie, Grace e Louisa, e criar essa família numerosa enquanto se mantinha no topo de uma carreira exigente não foi tarefa fácil. Houve momentos em que ela recusou papéis importantes porque as filmagens a afastariam dos filhos por tempo demais,
uma decisão que poucos artistas no auge da carreira teriam coragem de tomar. A biografia Meryl Streep revela que essas escolhas nunca foram vistas por ela como sacrifícios, mas como prioridades bem definidas. O equilíbrio entre maternidade e carreira é um dos temas mais honestos que ela já abordou em entrevistas, sempre sem romantizar demais nem reclamar do peso. Ela costumava dizer que ser mãe a tornava uma atriz melhor, porque a aproximava de emoções reais e profundas que nenhum curso de atuação consegue ensinar. Essa conexão com a vida comum, com as dores e alegrias de qualquer família, é parte do segredo que faz as performances dela tocarem tanta gente. Mas nem mesmo um casamento de décadas e uma família estruturada estão livres das surpresas que a vida reserva. A relação com Don Gomer, que pareceu inabalável por tanto tempo, guardava uma reviravolta que viria muito mais tarde e surpreenderia o mundo inteiro. Antes disso, porém, Meryl ainda tinha muito a provar dentro e fora das telas, e os anos 2000 estavam prestes a mostrar que a atriz lendária tinha apenas começado a escrever seus capítulos mais poderosos. Se os anos 90 foram um período de testes e redescobertas, os anos 2000 chegaram como uma explosão criativa na vida de Meryl Streep. Ela entrou na nova década com uma energia renovada e uma disposição para encarar personagens cada vez mais complexos e desafiadores. O mercado de Hollywood, que durante anos havia subestimado o poder das atrizes maduras, começou a perceber que ignorar Meryl Streep era um erro que nenhum diretor inteligente queria cometer. Em 2002, ela apareceu em Adaptation, o filme de Charlie Kaufman dirigido por Spike Jonze, num papel que exigiu dela uma sutileza e uma ironia completamente diferentes de tudo que havia feito antes. A personagem Susan Orlean era ambígua, contraditória e fascinante, e Meryl a entregou com uma precisão cirúrgica que rendeu mais uma indicação ao Oscar. A carreira Meryl Streep provava mais uma vez que ela não era apenas uma atriz talentosa, mas uma artista em constante evolução. Logo depois, em 2003, veio The Hours, um filme denso e poeticamente construído sobre o peso da existência feminina em diferentes épocas. Meryl dividiu a tela com Nicole Kidman e Julianne Moore, num encontro de talentos que fez a crítica entrar em êxtase. Cada uma brilhou do seu jeito, mas a presença de Meryl tinha aquela qualidade rara de fazer qualquer cena parecer mais verdadeira do que a vida real. Esse renascimento nos anos 2000 não foi fruto do acaso nem de uma boa jogada de marketing. Foi resultado de anos de disciplina, autoconhecimento e uma recusa silenciosa em se acomodar. Tem momentos na história do cinema em que um papel e uma atriz se encontram de um jeito tão perfeito que parece que o universo conspirou para que aquilo acontecesse. Foi exatamente isso que ocorreu em 2006. Quando Meryl Streep colocou pela primeira vez o casaco de Miranda Priestly em The Devil Wears Prada. Baseado no romance best-seller de Lauren Weisberger, o filme chegou com expectativa alta, mas ninguém estava preparado para o nível do que Meryl entregaria. A construção da personagem Miranda Priestly é um estudo fascinante sobre como uma grande atriz pensa e trabalha. Meryl decidiu desde o início que não faria de Miranda uma vilã raivosa e gritona, como seria óbvio e previsível. Em vez disso, ela escolheu falar baixo, quase sussurrando, e foi justamente essa escolha que fez Miranda se tornar aterrorizante de um jeito muito mais sofisticado e memorável. A carreira Meryl Streep ganhou um de seus momentos mais celebrados com essa decisão aparentemente simples, mas genialmente calculada. O sucesso mundial de The Devil Wears Prada foi imediato e avassalador. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares ao redor do mundo, se tornou um fenômeno cultural e transformou frases e cenas em referências eternas da cultura pop. Mas além dos números, o que ficou foi a certeza de que Miranda Priestly era uma criação única, o tipo de personagem que só aparece uma vez a cada muitas gerações no cinema. A ironia mais deliciosa de tudo isso é que Meryl não recebeu o Oscar por essa performance, numa das maiores injustiças da história da premiação segundo boa parte da crítica e do público. Mas como ela mesma já demonstrou tantas vezes ao longo da vida,
reconhecimento oficial e impacto real são coisas muito diferentes. Miranda Priestley vive até hoje no imaginário coletivo, e isso vale mais do que qualquer estatueta. Se você achava que já tinha visto tudo que Meryl Streep era capaz de fazer, 2008 chegou para provar que você estava completamente enganado. Mamma Mia! A adaptação do musical da Broadway baseado nas músicas do grupo sueco ABBA, foi anunciado com Meryl no papel principal e gerou uma reação curiosa no mundo do cinema, uma mistura de empolgação e ceticismo. Afinal, a atriz mais respeitada de Hollywood ia cantar e dançar num filme colorido e exuberante sobre amor, amizade e verões na Grécia? A resposta foi um sim retumbante, e o resultado surpreendeu até os mais céticos. Meryl jogou de corpo e alma no projeto, cantando com uma energia contagiante e dançando com uma alegria que parecia genuína em cada quadro. A carreira Meryl Streep nunca tinha se aventurado tão abertamente pelo território do entretenimento puro e descomplicado, e a atriz mostrou que sabia habitar esse espaço com a mesma competência que habitava os dramas mais densos e exigentes. O sucesso comercial de Mamma Mia foi fenomenal, com uma arrecadação que ultrapassou $600 milhões ao redor do mundo e transformou o filme numa das adaptações musicais mais lucrativas da história. Mais do que os números, porém, o projeto revelou uma faceta de Meryl que o público adorou, a de uma mulher que não se leva tão a sério a ponto de recusar uma boa diversão. Essa leveza era real, humana e completamente irresistível nas telas. Mamma Mia! Abriu um novo capítulo na relação de Meryl com o público, conquistando fãs que talvez nunca tivessem assistido a um de seus filmes dramáticos. Ela provou que versatilidade de verdade não tem medo de gênero, de estilo nem de julgamento alheio. Existe um tipo de papel que assusta qualquer ator experiente: interpretar uma figura histórica real, conhecida e ainda viva na memória coletiva do mundo. Em 2011, Meryl Streep encarou exatamente esse desafio ao dar vida a Margaret Thatcher em The Iron Lady, a primeira-ministra britânica que dividiu opiniões como poucos líderes políticos do século XX. Era um terreno minado, cheio de armadilhas políticas e técnicas, e Meryl caminhou por ele com uma segurança que deixou o mundo de queixo caído. A preparação para o papel foi minuciosa e impressionante até para os padrões já elevados da biografia Meryl Streep. Ela estudou horas e horas de gravações de Thatcher, trabalhou a voz, a postura, o sotaque e até os gestos mais sutis da ex-primeira-ministra com uma dedicação quase obsessiva. O resultado foi uma transformação tão completa que muitos espectadores relataram esquecer, em vários momentos do filme, que estavam assistindo a uma atriz e não à própria Thatcher. Isso é o que separa o talento da genialidade. O Oscar de melhor atriz que veio em seguida foi o terceiro da carreira de Meryl, um número que nenhuma outra atriz na história do cinema havia alcançado até então. A entrega do prêmio foi um momento de emoção genuína, com ela subindo ao palco com aquela mistura característica de graça e humor que sempre a tornou tão especial. Os filmes de Meryl Streep já eram lendários, mas aquela noite transformou a própria Meryl numa instituição do cinema mundial. The Iron Lady não foi apenas mais um grande papel numa carreira cheia deles. Foi a confirmação definitiva de que estávamos diante de uma artista sem igual, alguém que havia transformado a arte de atuar em algo próximo da perfeição. E o mais fascinante é que, mesmo no topo absoluto, Meryl não deu nenhum sinal de querer desacelerar. Os próximos capítulos da sua história inspiradora estavam prestes a mostrar uma mulher disposta a continuar surpreendendo o mundo de formas cada vez mais inesperadas. Depois de conquistar o terceiro Oscar e consolidar de vez o status de maior atriz de todos os tempos, muitos esperavam que Meryl Streep entrasse numa fase mais tranquila, escolhendo papéis seguros e confortáveis que preservassem sua reputação impecável. Mas quem conhece a trajetória dela sabe que a acomodação nunca fez parte do seu vocabulário. Ela mergulhou numa fase de experimentação intensa, escolhendo personagens complexos, moralmente ambíguos e desafiadores de um jeito completamente diferente do que havia feito antes. Em August,
Osage lançado em 2013, ela interpretou Violet Weston, uma matriarca disfuncional, viciada em remédios e destilando veneno em cada frase que pronunciava. Era um papel que exigia ir a lugares emocionalmente sombrios e desconfortáveis, e Meryl foi sem hesitar. A carreira Meryl Streep ganhou mais uma camada de profundidade com essa performance crua e perturbadora, rendendo mais uma indicação ao Oscar numa sequência que já não surpreendia ninguém, mas continuava impressionando a todos. Anos depois, em 2021, ela apareceu em Don't Look Up, a comédia de ficção científica de Adam McKay que usava o humor ácido para falar sobre negacionismo e o fim do mundo. Meryl interpretou uma presidente dos Estados Unidos completamente desconectada da realidade, numa sátira política afiada e provocadora. Foi mais uma prova de que os filmes de Meryl Streep nunca se repetem, e que ela tem uma capacidade única de encontrar verdade e humanidade mesmo nos personagens mais caricatos e absurdos. Essa fase de experimentação revelou algo muito importante sobre a mentalidade de uma atriz lendária que já tinha tudo a perder e nada mais a provar. Ela continuava escolhendo papéis pelo desafio que representavam, pela oportunidade de aprender algo novo e pela chance de contar histórias que importavam. Em 2023, uma notícia chegou e surpreendeu o mundo de um jeito que poucos acontecimentos na vida de Meryl Streep conseguiram fazer. Após 45 anos de casamento, ela e o escultor Don Gomer anunciaram discretamente a separação, revelando que na verdade já viviam separados há mais de 6 anos. Para um casal que sempre foi apresentado como um dos mais sólidos e duradouros de Hollywood, a notícia tinha um peso particular e gerou uma comoção genuína entre fãs e admiradores ao redor do mundo. O que chamou a atenção de todo mundo foi a forma como os dois conduziram o anúncio. Sem escândalos, sem declarações inflamadas, sem advogados trocando farpas nas páginas dos jornais. A separação foi comunicada com uma dignidade e uma discrição que dizem muito sobre o caráter de ambos, e especialmente sobre a forma como Meryl sempre encarou sua vida pessoal como algo que pertence a ela, e não ao público. A biografia Meryl Streep tem muitos capítulos de glória profissional, mas esse capítulo humano é um dos mais reveladores sobre quem ela realmente é. Amigos próximos do casal relataram que a separação foi conduzida com respeito mútuo e com o cuidado de preservar a família que construíram juntos ao longo de décadas. Os 4 filhos, já adultos, estiveram presentes como suporte emocional para ambos os lados. Meryl, como sempre, não fez discurso sobre o assunto, não transformou a dor em espetáculo e não buscou a simpatia do público através da exposição da própria vulnerabilidade. Esse episódio, por mais doloroso que certamente foi na vida privada dela, acabou reforçando algo que a história inspiradora de Meryl Streep sempre comunicou de forma silenciosa: que grandeza de verdade não é medida apenas pelos momentos de triunfo, mas pela elegância com que se enfrenta as perdas. A vida segue, os desafios continuam, e Meryl seguiu em frente com a mesma dignidade de sempre, ainda com muito a dizer ao mundo dentro e fora das telas. Aos 76 anos, uma idade em que muitos artistas já pensam em descansar sobre os louros conquistados, Meryl Streep continua em movimento com uma energia que envergonha gente 30 anos mais jovem. Seus projetos recentes mostram uma artista que não perdeu nem um grão da curiosidade e da entrega que sempre a definiram. A carreira Meryl Streep segue produzindo trabalhos relevantes, como sua participação na série Only Murders in the Building, onde ela chegou na 3ª temporada e roubou a cena com aquela facilidade desconcertante que só ela tem. Mas a atuação de Meryl hoje vai muito além das telas. Ela tem usado sua voz e sua visibilidade de forma cada vez mais intensa para defender causas que acredita, especialmente os direitos das mulheres dentro e fora da indústria do entretenimento. Durante o movimento Me Too, ela foi uma das vozes mais articuladas e corajosas a falar sobre os bastidores de Hollywood, sobre o silêncio imposto às mulheres e sobre a necessidade urgente de mudanças estruturais numa indústria historicamente dominada por homens. Sua fala não foi a de uma celebridade buscando holofotes,
mas a de alguém com décadas de experiência e responsabilidade. Ela também tem apoiado ativamente iniciativas voltadas para a equidade de gênero no cinema, incluindo esforços para garantir que atrizes mais velhas continuem tendo acesso a papéis complexos e bem escritos. Meryl entende que sua posição privilegiada carrega uma responsabilidade, e que usar essa posição para abrir portas para outras mulheres é parte do legado que ela quer deixar. A atriz lendária sabe que inspirar vai muito além de entregar uma boa performance na tela. O impacto social de Meryl Streep é tão significativo quanto seu impacto artístico, e talvez seja essa combinação rara que a torna verdadeiramente única. Ela é prova viva de que é possível ser extraordinária no que se faz e ainda assim permanecer conectada com o mundo real, com suas injustiças e com sua beleza. E é exatamente com esse espírito que chegamos ao capítulo final dessa história inspiradora, um capítulo que não é uma despedida, mas uma celebração de tudo que ela representa para o cinema e para a humanidade. Quando você olha para a trajetória completa de Meryl Streep, do início promissor aos tropeços dos anos 90, do renascimento nos anos 2000 à consagração máxima com The Iron Lady, o que fica não é uma lista de prêmios ou de bilheterias recordes. O que fica é a imagem de uma mulher que escolheu, repetidamente e sem hesitar, a excelência como estilo de vida. O legado no cinema que ela construiu é imenso, mas o legado humano que ela deixa é ainda maior e mais duradouro. Uma das coisas mais fascinantes da biografia Meryl Streep é a humildade que ela manteve ao longo de toda essa jornada extraordinária. Mesmo sendo universalmente reconhecida como a maior atriz de todos os tempos, ela nunca parou de estudar, de se preparar e de tratar cada novo papel como se fosse o primeiro. Essa postura de aprendiz permanente é talvez o ensinamento mais valioso que qualquer pessoa pode tirar da história dela, seja você artista, empresário, estudante ou qualquer outra coisa. A carreira Meryl Streep também é uma prova poderosa de que o tempo não precisa ser inimigo do talento. Ela ficou mais interessante, mais corajosa e mais relevante com o passar dos anos, numa trajetória que desafia completamente a lógica de uma indústria obcecada com juventude e novidade. Sua história inspiradora nos lembra que a maturidade, quando combinada com paixão e dedicação, pode produzir as obras mais ricas e significativas de uma vida inteira. No final das contas, Meryl Streep é muito mais do que uma atriz lendária com 3 Oscars e uma filmografia invejável. Ela é um exemplo vivo de que é possível ser grande sem perder a humanidade, ser reconhecida sem perder a simplicidade e atravessar décadas de mudanças sem perder a essência de quem se é. E enquanto ela continuar escolhendo histórias para contar, o mundo vai continuar sentando na poltrona, apagando as luzes e se deixando levar. Se essa história te tocou, te inspirou ou te fez pensar de um jeito diferente sobre a sua própria jornada, então já valeu cada minuto. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, que vão além da superfície e chegam onde realmente importa, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações. Tem muito mais história inspiradora esperando por você aqui, e a próxima pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje.